Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica do Sul, que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. Estamos juntos na jornada pela nossa lição bíblica, que é do quarto trimestre, né? O último trimestre de 2024, quando nós estamos estudando sobre questões inquietantes sobre o futuro, a doutrina das últimas coisas. Por gentileza, compartilhe o link, vai abençoando todas as pessoas que estão no seu radar, pessoas, seus familiares, seus amigos, parentes, lá da sua empresa, coloque o link, por gentileza, no seu Instagram, lá no seu Facebook e permita que muitas pessoas sejam alcançadas através da mensagem que será exposta hoje aqui na Escola Bíblica do Sul. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, por gentileza, se inscreva também no nosso canal da TV Promessa RS. Feito isso, ative o sininho para que você possa ser avisado de todas as nossas programações. Deus te abençoe, fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 4, tem como tema o evento mais esperado. E hoje nós temos aqui, para nos ajudar no estudo dessa lição, o pastor Júnior. Seja muito bem-vindo, o pastor Júnior. Ele é o pastor titular da Promessa em Osório, aqui no Rio Grande do Sul, esposo da missionária Viviane, e também tem o filho, o Luizinho. Obrigado, pastor Júnior, por estar aqui com a gente na Escola Bíblica do Sul. O pastor Júnior, que também está finalizando o curso de bacharel em teologia. Olha aí. Já aí, tanto ele quanto a missionária Viviane, a esposa, estão na reta final, agora em novembro, né? Já terão aí se formando em bacharel em teologia. Bênção de Deus, hein? Pastor Júnior, seja bem-vindo. Uma grande alegria tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado por estar com a gente aqui na Escola Bíblica do Sul dessa semana. Amém, pastor. Eu que agradeço aí a oportunidade de estarmos aí desfrutando esse momento, né? De comentarmos essa lição tão importante, né, a respeito desse evento aí mais esperado, né, pela igreja, pela noiva de Cristo, né, que nós possamos aguardar aí com esperança, grande expectativa, né, do retorno do noivo, em nome de Jesus. Amém. Também com a gente aqui o pastor Rogério, né, pastor? Amém. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos juntos aí aprender um pouquinho, né? Aproveitar aí que o nosso pastor Júnior está conosco aí. Vamos aprender um pouco da palavra com ele, né? Verdade, verdade. Pastor Júnior, obrigado, irmão. Dando início aqui, a lição de número 4 fala sobre o evento mais esperado. Nós temos aqui o nosso texto básico de Apocalipse 1, verso 7, o objetivo da lição e também aqui a introdução. Eu vou pedir a gentileza que você dê aí uma palhazinha para a gente, né, a respeito desse tema, objetivo, texto básico, introdução. O que seria importante você destacar nesse primeiro momento aqui, no início da nossa lição bíblica de hoje? Amém, pastor. É interessante aqui o objetivo onde ele fala que nós temos, né, nós vamos estar amparados pela palavra de Deus a respeito desta convicção, né, pastor? A convicção da volta de Jesus. Então, que nós possamos estar convictos, né? Nós sabemos que a nossa base, a nossa única regra de fé é a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. Então, nós vamos estudar este tema baseado na palavra de Deus, né? Não existe outro livro que possa nos responder se não for a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, que nós possamos, né, meditar nesse estudo tão abençoado, tão maravilhoso, né? Esses tópicos aqui, toda essa série de lições que vai falar desse evento maravilhoso, né? Dos acontecimentos, né? Dos últimos dias, onde hoje em dia nós vemos as pessoas estão nessa expectativa, vendo maremotos, terremotos, enchentes, e isso tudo cria, né, um certo medo, uma certa expectativa das coisas que estão acontecendo, né? E pela palavra de Deus nós sabemos que esses eventos realmente apontam para algo que está para acontecer em breve. Amém? Amém. Amém. Bênção, pastor Júnior. Nós temos sempre assim, ó, nós temos dois tópicos maiores, né, na nossa lição. O primeiro que fala sobre
os olhos no futuro, quando temos uma parte mais escatológica. E depois nós temos com os pés no presente, que é mais uma aplicação pessoal. Nesta primeira parte, sobre os olhos no futuro, nós temos por que acreditar, como ocorrerá, né? Por que acreditar nesse evento mais esperado, como ocorrerá a vinda de Cristo, que é o evento mais esperado, quando será este evento mais esperado e quais os propósitos da vinda de Cristo. São 4 subtópicos dentro deste primeiro tópico, né? Eu vou direto às perguntas, porque as perguntas vão sempre se remeter aos comentários, aí a gente tem um pouquinho mais de tempo para extrair aquilo que cada pergunta pode nos oferecer, tá bom? Primeira pergunta diz assim, ó, por que devemos acreditar na volta, que a volta de Jesus acontecerá? Por que nós devemos acreditar que de fato isto vai acontecer? Glória a Deus. Pois é, pastor, baseado aqui no nosso primeiro comentário, né? Por que acreditar? Por que nós devemos acreditar neste evento? Infelizmente, nós temos, né, como o próprio autor coloca aqui, muitas pessoas não acreditam na vinda de Cristo, né? Uns por ignorância, né, por não conhecer o assunto, e outros, como diz o pastor aqui, por dureza do coração, né? Alguns irmãos, infelizmente, desistiram de esperar, né? Desistiram de aguardar a volta do Senhor Jesus, né? Desistiram de aguardar este evento maravilhoso que está para acontecer em breve. Mas a palavra de Deus nos deixa claro aqui nesse texto bem conhecido de João, no capítulo 14, onde Jesus diz que na casa de meu pai há muitas moradas. E ele diz assim, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a promessa de Jesus é que ele vai voltar, pastor. A promessa de Jesus é que ele vai voltar. Eu lembro de quando eu estava meditando aqui na missão, de uma irmã nossa, lá de Florianópolis, que ela dizia, eu estou esperando porque foi Jesus que prometeu, né? Então, a resposta é exatamente essa, né? Quem nos promete, quem nos garante isto é o Senhor Jesus. Ele nos garante que vai voltar, né? Vai voltar para buscar sua noiva. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, ele diz assim, sim, venho em breve. Então, em breve, Jesus voltará. Né? Nós podemos esperar com convicção, com fé, com certeza que Jesus voltará. Né? Eu sempre costumo dizer, nós aguardando ou não, ele vai voltar, pastor. Nós crendo ou não, ele vai voltar. Isso é uma certeza que a igreja pode ter, a igreja, né, pode confiar que Jesus voltará. Né? E nós vamos ver no decorrer da lição até o dia que ele voltará. Né, pastor? Isso mesmo, né? Ele garantiu, né? Isso é importante, né? Garantiu. Como disse essa irmã lá, citada por você, né? Foi Jesus que disse, né, pastor Júnior? Então, é autoridade Tem mesmo, que né? confiar na autoridade máxima. Eu li uma época, pastor Rogério, não sei bem, pastor Júnior, me ajudem aí, né? Mas circula aí nas redes sociais, eu achei tão importante, né? Parece assim, quase que uma frase de efeito, mas não é, porque diz muita verdade, né? Ó, a frase diz assim, ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que iria e foi. E ele disse que voltaria. Glória a Deus. E aí, então acredite, porque o que ele fala, ele cumpre, né? Ele cumpre. E outro detalhe, se ele falasse uma única vez, a gente já poderia acreditar. Já é suficiente. Mas ele falou, pelo que o pastor Júnior colocou aqui para nós, são vários versículos, cada um deles ratificando aquilo que ele falou. Ó, eu vou voltar. Acredita. Né? Dá ênfase. Né? Dá ênfase, ó. Eu vou voltar, eu voltarei. Creia, acredite no Pai, acredite em mim. Eu vou voltar. Né? Então, quer dizer, se ele falasse uma única vez, a gente já teria toda a certeza, agora ainda mais cada vez mais ele reforçando isso aí, né? Então, com certeza, e é que o senhor acabou de falar, tudo aquilo que ele prometeu, até hoje já cumpriu, né? O que não cumpriu ainda é porque está no tempo ainda para ser cumprido, né? É só esperar que ele só esperar que vai ser cumprido, com toda certeza. Pastor Júnior, obrigado, irmão. Amém. Benção. Pastor Rogério, agora é a segunda pergunta, é isso? Segunda pergunta. Vamos lá, então, para a segunda pergunta aqui. Ela faz o seguinte. Como ocorrerá
a volta de Jesus. Né? Comente após ler Mateus, ele deu algumas referências aqui, o item 2. Então, como que ocorrerá, então, essa volta de Jesus aí? Pastor Júnior, fala para nós aí. Amém. Baseado agora aqui no segundo comentário, pastor, ele nos traz aqui três motivos, né? Três fatos, três acontecimentos, né? Em primeiro lugar, Jesus voltará de modo visível, né? O próprio Senhor Jesus falou, né, que todo olho verá, né? Todo olho vai ver. A palavra de Deus nos mostra aqui em Mateus 24, versículo 27, né, trazendo essa ideia aqui do relâmpago, né? Ele diz que como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então, naquele dia da volta do Senhor, será impossível de não se notar que Jesus voltou, que Jesus chegou, que Jesus veio, né? Então, em primeiro lugar, Jesus voltará de forma visível. Em segundo lugar, Jesus voltará de forma pessoal, né? De modo pessoal. O próprio Senhor Jesus voltará. A Bíblia diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Então é o próprio Senhor Jesus, né, que descerá do céu para cumprir essa palavra maravilhosa, né, resgatando a sua igreja. E em terceiro lugar, Jesus virá de modo glorioso. E eu estava meditando nessa palavra aqui, pastor, essa palavra glorioso, e me lembrei de um texto lá de Apocalipse. Se os pastores me permitirem, eu queria ler aqui, que ele fala um pouco sobre esse esplendor da glória de Deus. Ele diz assim, Apocalipse capítulo 4, versículos 2 e 3. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Aqui o apóstolo João está tentando descrever o esplendor da glória de Deus. E é essa glória que Jesus virá, né? Jesus virá com esta glória. E o apóstolo Pedro fala, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, né, a respeito desta vinda do Senhor, onde os elementos se desfarão, né, abrasivos pela presença do Senhor, pela glória dele. Então é algo tremendo, né? A maneira como o Senhor Jesus voltará. Então naquele dia, né, infelizmente existem algumas crenças aí, né, que uns vão ser arrebatados, outros vão ser retirados e outros não vão ver, mas naquele dia não vai ter como isso acontecer. Todo olho verá, né? Jesus virá de forma visível, de forma pessoal e gloriosa. Amém? Amém, glória a Deus. Olha que interessante, né? O que o pastor Júnior colocou para nós aqui, né? Jesus visível, quer dizer, todos vão ver ele, não vai ter um que vai fugir disso, todos verão ele. Segundo, pessoal. Então não é um anjo que vai vir, não é alguém que vai vir, é o Jesus em pessoa, ele vai vir. E o mais magnífico ainda, ele vai vir em glória, porque ele veio nesse mundo em forma de homem, né? Cresceu como criança, andou como jovem, foi um adulto e viveu nesse mundo. Obviamente, não deixou de ser Deus, mas a sua glória, ele abriu mão da sua glória, né? Ele viveu aqui, sofreu, caiu chuva, passou sol, tudo isso. Agora ele vai vir em glória. Imagina que coisa fantástica que deve ser isso, né, pastor? Eu fico assim, eu acho que a nossa capacidade humana é tão pequena que a gente não consegue imaginar o quão glorioso deve ser ver Jesus face a face, ver a sua glória, né? Verdade. Glória a Deus. Um dia glorioso, né, pastor Júnior? Um dia de glória, né, pastor? Ele virá em glória, né? Olha a diferença. Ele vem, no primeiro momento, ele vem como um bebezinho indefeso em Belém. Agora ele vem como um rei da glória. Glória a Deus. Ele veio como um cordeiro, agora ele vem como um leão. Então,
Ele vem agora revestido de toda a glória mesmo, né? E voltando um pouquinho, eu acho interessante a hora que o pastor Júnior, o pastor Rogério, quando vocês falam sobre essa questão de Jesus, ele vem de modo visível. Eu penso que acho que dois textos que precisam ser sempre assim, ó, enfatizados, principalmente em nosso meio, e que o pastor Júnior fez isso aí com muito brilhantismo, né? É esse texto aqui, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Quando a gente olha por aí, as pessoas falam assim, olha, não, ele vem rápido. Num piscar de olhos ele já veio e já foi. Porque é como um relâmpago. Aí as pessoas pegam o relâmpago como se fosse a questão da rapidez do relâmpago. Não, o texto não está falando isso. O texto está falando da visibilidade do relâmpago. Ó como fala. Ó. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Uhum. Isso mostra um relâmpago de proporção universal. Sim. Que sai de um canto da terra e se mostra até o outro canto. Assim será a vinda. Não está falando da rapidez, está falando da visibilidade. Se a gente for honesto, o contexto aqui, a expressão é que todo mundo vai ver. Pode estar um relâmpago que sai do norte e se vê até o sul, está dizendo todo mundo vê. Sim. Assim será ele. Sim. E um outro texto que nós já lemos aqui também, eu acho que em algum momento, mas se não é bom que se diga, que é aquele que diz assim, ó, que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Também as pessoas dizem assim, ó, num piscar de olhos, nós já estamos na glória. Como se fosse rápido, como né? Como fosse rápido. Não, aqui não fala do arrebatamento no piscar de olhos, aqui fala sobre a ressurreição e a transformação. As pessoas serão, num piscar de olhos, as pessoas já vencem a morte e saem do túmulo. O pastor Alessio, o pastor Júnior, o pastor Rogério e tantos outros, num piscar de olhos nós somos transformados. Mas o arrebatamento, como disse o pastor Júnior, não. Ele virá, todo olho verá, nós veremos os anjos, ouviremos as trombetas, tudo isso de uma forma visível. Visível e gloriosa, né? E firme e gloriosa. É isso, né, pastor Júnior? Amém. Como não aguardar, né? Como não esperar, né? Como não alimentar essa expectativa, né, pastor? De algo tão glorioso, né? Que nos faz perseverar cada dia, né? Na caminhada com Cristo, né? Como eu sempre digo, não é fácil, mas com Cristo a gente vai, chega no fim e, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Amém. Então ele volta. Ele vai voltar porque ele disse, ele garantiu, como nos ensinou aqui o pastor Júnior. Vai ocorrer de uma forma visível, de modo pessoal e também virá de modo glorioso. Aí nós passamos agora para a terceira pergunta que diz assim. Pastor Júnior, é correto determinarmos uma data para a volta de Jesus? Nós sabemos o dia, a hora que Jesus vai voltar. Quais são as consequências disso? Pois então, pastor, eu até separei umas datas aqui de uns irmãos que infelizmente deram essa data, né? Esse dia, né? Bateram o martelo dizendo, ó, vai voltar tal dia, né? Aí nós vamos ver qual é né, o que causa isso, qual a consequência disso. Né? Infelizmente, um irmão falou que Jesus voltaria no dia 23 de março de 1843. Ele bateu o martelo que Jesus voltaria naquele dia. Mas se nós estamos aqui até hoje, ele errou a data, né? Mas, infelizmente, outro irmão, seguidor desse, deu outra data, que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, né, no outro ano. E ele também errou a data, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que o Pai determinou, né, o dia, a hora, só ele sabe, né? Então, a consequência disso, pastor, é a frustração, né? Não tem coisa pior do que a gente estar aguardando algo, ou alguém, ou algum evento, e chegar naquele momento e a coisa não acontece, né? Então, com certeza, esses seguidores aqui se frustraram, né? Até o pastor deixa claro aqui que alguns abandonaram os seus empregos, né? Abandonaram os seus projetos a longo prazo, né? Aguardando, né? Esperando
um prazo e esse prazo não aconteceu, né? Então, com certeza, é errado nós falarmos do dia e da hora, né? O próprio Senhor Jesus, ali em Atos, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala para os seus discípulos, né? Que os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, né? Não cabe a nós, né? Até vou ler o texto aqui de Atos, que Jesus diz assim, os apóstolos falam para ele, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, né? Então, o próprio Senhor Jesus, né, diz que não tem, né, o dia certo. Nós não devemos ficar esperando, né, aguardando um dia, ficar nessa expectativa. E outro texto que nós temos aqui, pastor, que nos esclarece isso, é em Marcos, no capítulo 13, os versículos 32 e 33, ele diz assim, contudo, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Tende cuidado, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então, a gente vê que a própria palavra de Deus responde, aqui o próprio Senhor Jesus, né, mais uma vez nos responde que não tem, né, como nós determinarmos, né, uma data, né, um dia certo. Mas o que nós podemos fazer, pastor, né, pastores que estão aí comigo nesta noite, né, desfrutando deste estudo bíblico, qual é a orientação? O que nós podemos fazer diante desta nossa expectativa, dessa nossa esperança? Nós devemos anunciar a volta de Jesus, né? Anunciar o que vai acontecer, mas não quando. Amém? Para que as pessoas se preparem, né? Se rendam a Cristo. Sempre quando eu encontro alguém que se afastou da palavra de Deus, se afastou dos caminhos, né? Que perdeu essa esperança, eu sempre digo, volte antes que Jesus volte. Não é verdade? Enquanto Jesus não voltar, Uhum. há tempo, né, para nós nos arrependermos, para nós retornarmos para os braços do Senhor, né, retornarmos para os caminhos de Deus, mas depois que Jesus voltar, aí vai ser tarde, né? Tudo vai ser cumprido já. Amém? Amém. Amém, amém, glória a Deus. Que resposta, assim, assertiva, né, pastor? Porque quando nós estamos falando aqui é, é, dessa questão da data, não é algo que Deus quis deixar para nós isso aí, né? O que ele quis deixar para nós era o que nós deveríamos fazer para que alcançássemos a salvação, né? Para que nós estivéssemos ali com ele, né? Então ele deixou, ó, vocês devem fazer isso aqui. Esse aqui é o meu desejo para que vocês façam, né? Me sigam, os meus mandamentos, tudo aquilo que ele deixou, o caminho que ele deixou para nós trilharmos, né? Então esse era o principal objetivo da Escritura, né? Do que o Senhor Jesus deixou para nós aqui também. Então, quando a gente tenta ficar acertando data, tenta esse tipo de coisa, acontece é o que o pastor Júnior colocou para nós, a gente frustra. Por quê? Porque não é para nós sabermos disso e não é do nosso interesse. Agora, o que ele deixou muito claro são os sinais, as evidências do que aconteceria quando estivesse próximo dos tempos, para que a gente ficasse sempre em alerta, né? Para que a gente estivesse sempre ligado. Olha, ó, vamos nos preparar cada vez mais, gente, ó, tá chegando, vamos nos preparar. Não que a gente não tenha que estar preparado sempre, mas o Senhor Jesus, ele é justo, né, e nos ama. Então ele, assim, ó, eu não posso te dizer quando que vai ser, né, porque obviamente a gente já comentou algo sobre isso também, a gente poderia ter problemas, imagina o pessoal, todo mundo afobado, nossa, amanhã é o último dia, imagina o que iria acontecer, né, se a gente tivesse uma data precisa, né. Então, para que tudo isso não acontecesse e tivesse no controle dele, ele não colocou uma data fixa, mas ele nos colocou o que nos indicaria esse final, né? Esses dias finais. Então, acho que a palavra é muito clara, né? O objetivo principal da Bíblia é nos instruir, né? Nos orientar qual o caminho nós devemos seguir, né? Então, qualquer coisa que a gente tenta adivinhar a data aqui, a gente vai sempre nos frustrar. Eu acho que essa palavra do pastor Júnior, a sua palavra, pastor Rogério, ela
ela precisa ser sempre salientada por todos nós, por todos vocês que estão aqui conosco na Escola Bíblica do Sul, que é a questão da frustração. A frustração, ela vai gerar incredulidade. Ela pode até não gerar completamente, mas ela é um caminho aberto para a incredulidade. É só a gente olhar na história. O pastor Júnior citou duas datas que são famosíssimas, né? Sim. Um pouquinho depois, nós temos a data de 1914, que foi uma outra frustração. Nos dois casos, levaram à descrença, levaram até suicídios, Sim. né? E nós temos mais recentemente, e aí eu volto a tocar nessa questão da frustração e que gera a incredulidade, porque quando a pessoa fala de uma data, ó, tudo bem, quem tem o conhecimento de que a Bíblia não traz data, já está vacinado. Ok. Quem não tem, acredita naquilo, Sim. porque faz uma continha daqui, uma continha dali, a pessoa acredita. Ela acredita aquilo de coração mesmo. Só Sim. que aí acontece que a data chega, Cristo não vem, imagine essa frustração, imagina, é um trauma para o resto da vida, e muitos não querem mais nem saber do Evangelho. Sim. Então tem que tomar cuidado com essa frustração. E ele afeta, né, pastor? Afeta. Tanto essa pessoa que, de repente, ela está começando uma caminhada na fé ali, e ela, às vezes, ele acredita naquela pessoa, vê aquela pessoa, uma pessoa abençoada, um ótimo pregador, enfim, ele acredita naquilo, abala tanto essa pessoa quanto aquele incrédulo que, às vezes, está ali fora, de olho na igreja, porque, por mais que a pessoa não participe da igreja, ela está sempre observando o que a igreja faz. Então, quando ela está ali fora, de repente seria uma pessoa que seria um crente ali, e ela observa e vê que aquilo ali foi uma furada, esse pessoal aí não sabe de nada, está inventando coisa, aí sim que se torna mais incrédulo ainda, né? Exatamente. Então acaba arrebentando com quem está na igreja há algum tempo, com quem está nos passos iniciais da fé e com quem ainda nem está na fé ainda. Exatamente. Né? Então olha o problema que isso gera. Exatamente. Né? E quem sabe a data mais famosa do planeta em relação à vinda de Cristo, enquanto essas que nós citamos sejam muito conhecidas, principalmente no meio teológico, né, dos estudantes, mas uma que é quase de um consenso geral. A vinda de Cristo seria no ano 2000. Sim, essa foi. Não foi? Anunciou em televisão, tudo quanto é coisa, né? Todo mundo ficava, quem era crente, quem não era crente, quem frequentava, quem não frequentava, tinha alguma coisa com o ano 2000 que era a época de Cristo. Então, aí você tem uma expectativa. Mas a Bíblia não fala disso. Mas isso estava no imaginário de que Cristo aconteceria alguma coisa. Claro que nós não tínhamos visto. Eu estou falando de quem não conhece, porque quem conhece não vai no canto da sereia, não vai. Mas quem não conhece cria aquela expectativa. Sim. O que acontece? Acontece assim, ó, que algum tempo antes a pessoa pode até levar um pouco mais a sério, com medo. Mas depois que a coisa passa e não vem, aí vem a frustração, vem o descrédito, não vem nada. Aquela que era a data tão prevista para vir, ele não viria, agora que não vem mesmo. Sim. Né? Descamba, né? Exato. Apesar de que em 2000 ali eu ainda era muito criança ainda, né, pastor, que eu sou muito jovem, né? Muito jovem. Eu me recordo, assim, foi um negócio que o mundo inteiro, inclusive na época teve até novela que retratava esse fim do mundo e tal, para ver que isso aí foi algo muito impactante. Muito impactante. Né? Mas foi impactante para quem não tem um estudo da palavra, né? Porque quem tiver sabia que aquilo ali nada mais era do que previsões ali que foram criadas pelos homens, né? E não pela palavra, né? Mas é sempre essa fala, por isso que eu volto a dizer que aquilo que o pastor Júnior disse, meus irmãos, e o pastor Rogério, frustração. Quando a pessoa quer ir além do que está escrito, não cria expectativa, é uma expectativa equivocada que vai levar a uma frustração depois. E isso é muito ruim para o Evangelho. Pastor Rogério, eu acho que a gente vai para a próxima agora aí, é isso? Vamos lá para a próxima, né? Quarta pergunta, a última pergunta desse primeiro tópico, dessa primeira fase aqui, ela vem o seguinte, ó. Após analisar, aí ele colocou uma série de versículos aqui, Hebreus, Mateus, né? Tem uma série de versículos aqui. E o item 4, fale sobre o propósito da vinda de Jesus. Então, fale sobre os propósitos da vinda de Jesus. Qual que é os propósitos, então, da vinda de Jesus, baseado nesses itens aqui, pastor? Nos ajuda aí. Amém. Nós vemos aqui que a vinda do Senhor, né, como tudo que Deus faz, tem um propósito, né? A vinda do Senhor nos mostra aqui
alguns principais, né? Alguns desses propósitos mais importantes, né? E são três propósitos mais importantes. E o primeiro propósito aqui é algo maravilhoso, né? É algo que a igreja está aguardando, que é a salvação do povo de Deus. Oh, glória! Né? O povo de Deus, né? Aquele dia glorioso, quando Jesus voltará, né? Para que a nossa salvação esteja consumada, né? Essa salvação que já se iniciou, está a cada dia sendo, né? Sendo desenvolvida no cristão, né? Naquele dia ela vai estar completa, né? Onde aqueles que estiverem mortos, dormindo no Senhor, né? Ressuscitarão, né? E serão transformados. E os que estiverem vivos serão transformados para o encontro dos seus ares, né? E tem uma palavra de Jesus aqui, em Mateus 25, no versículo 34, né? Ali onde ele fala da sua vinda, né? E ele diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus, né? Que maravilha, né? Então, este é o primeiro propósito que nós vemos aqui, né? A salvação do povo de Deus, né? Naquele dia glorioso, e nós vamos ouvir do Senhor Jesus, né? A igreja vai ouvir do Senhor Jesus. Vinde, benditos de meu Pai. Né? Aquilo que está preparado lá desde a fundação do mundo é o momento de receber, né? Aí é o dia onde acabou a luta, né? Acabou toda a batalha, é onde tudo será consumado. E o segundo propósito aqui, irmãos, infelizmente, né, até no primeiro texto que nós vimos ali em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, chama a atenção e diz que todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Né? É este evento aqui, né, o julgamento dos ímpios, né, daqueles que não optaram por obedecer a palavra de Deus, aqueles que não se renderam a Cristo, né? Aqueles que não abandonaram o mundo para viver a vontade de Deus, né? É nesse momento aqui onde a palavra de Deus diz em Judas que Jesus virá para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram, né? E, infelizmente, Jesus também tem uma palavra para eles ali em Apocalipse, em Mateus 25, né? No versículo 41, ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, vai haver esse decreto aqui, né? Para aqueles que não se renderam a Cristo, né? Para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. Como dizia um presbítero amigo nosso, que hoje dorme no Senhor: não desça à sepultura sem Cristo. Nunca esqueci dessa frase, né? Então, que nós possamos crer na palavra de Deus, né? Você que está ouvindo, que está nos assistindo, que não aceitou Jesus como Salvador, creia que Ele é o seu Salvador, né? E Ele garante a nós a vida eterna, a salvação, né? Que nós possamos ouvir naquele dia: vinde bendito de meu Pai. Amém? E em terceiro lugar aqui, irmãos, o terceiro propósito da volta do Senhor Jesus é a consumação do seu reino, né? Esse reino que já foi inaugurado na vinda do Senhor, né? Naquele dia será, né, consumado, né? Será, então, onde a igreja encontrará o Senhor Jesus, os ímpios serão julgados, né? E o reino de Deus estabelecido. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, são esses os propósitos, né? Olha só, que bênção. Dar o galardão finalmente para os salvos. Né? Interessante, né? O tempo em que nós seremos glorificados, né? Corpo incorruptível, não teremos o domínio, seremos livres do domínio, seremos livres da presença do pecado, imortais finalmente. E interessante, né, pastor? Porque hoje, às vezes, a gente tem uma visão assim. É lamentável, obviamente,
esses que não se render aos pés do Senhor Jesus, que ficarão e que sofrerão esse juízo aí, né, e terá a sua morte ali, mas nós nós seremos transformados e nós não teremos lamentações sobre isso, porque nós saberemos que é a justiça de Deus, né? Porque hoje a gente tem um sentimento humano, né? Mas quando o Senhor Jesus ele aplica ali a justiça dele, o nosso entendimento depois de transformado será de justiça mesmo. Não é falar assim, Sim. poxa vida, olha, poxa, eu gostava tanto daquele fulano, e acabou não vindo, um amigo meu, sei lá, um parente que seja, né? E acabou que, né, não veio. Né? A gente não vai ter esse sentimento de perca. Por quê? Porque nós vamos entender que a justiça de Deus ela é plena. Ela foi aplicada de forma plena, né? Exatamente. Então, isso é interessante, né? É uma justiça pura, perfeita, né? Sem como nós teremos lá, né? Isso, e a oportunidade todos tiveram, né? Todos tiveram a oportunidade de conhecer a palavra, todos tiveram essa oportunidade. Enfim, aqueles que se renderam a esse evangelho verdadeiro, teve oportunidade de salvação, né? Que o Senhor morreu na cruz para isso. Agora, aqueles que não, foi a escolha que eles fizeram, né? Nada mais justo do que aqueles que seguir aquilo que o Senhor colocar seja salvo, e aqueles que não será condenado, né? É a lei da semeadura. Exatamente. Né? Cada um colhe o que planta. Não tem ninguém que foi proibido, né? Sim. O Senhor não proibiu, falou, esse aqui eu não quero. Ao contrário, ele abriu para que todos viessem. Agora, cada um fez a sua escolha, né? Eu até recebi essa semana uma mensagem de um irmão, né, compartilhar aqui com vocês, que ele me dizia, né, num texto, ele dizia que estava triste, né, por causa das pessoas que abandonaram a fé e as pessoas que não aceitam a palavra, né? Mas como bem vocês falaram aí, né, Deus ele é justo, ele fala, escolham a vida, né? Existem dois lados, a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? A ressurreição eterna, a vida eterna e a condenação eterna. Então, vai depender daquilo que nós escolhermos, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? E quando nós optamos pela vida, a promessa é maravilhosa, né? E a gente realmente hoje fica, né, nos dá essa tristeza, né? Pensando nos nossos familiares, nossos amigos, né? Irmãos tão queridos que viveram tanto tempo com a gente na igreja e, infelizmente, se perderam no caminho. Mas, como disse o pastor Rogério, naquele dia não vai ter essa tristeza, né? Porque nós, transformados, né, vamos saber que a justiça de Deus foi feita. Então é tremendo, né? Temos dois lados, temos duas opções, temos dois caminhos sempre. E é isso aí. E agora é o tempo, né, pastor Júnior, de corrermos atrás de quem nós amamos, né? Nossos amigos, né? Dos nossos entes queridos ali, dos nossos familiares, né? Então esse agora é o momento de nós corrermos atrás deles, né? E não deixarmos para ter essa tristeza no final, né? Como se diz, não há tempo a perder, né? Não tem mais tempo a perder. Agora está chegando o final, né? Os 48 minutos do segundo tempo. Estamos nos acréscimos. Corram para Cristo. Pastor Júnior, nós terminamos aqui o primeiro bloco, né? Que é com os olhos no futuro, que é essa parte mais escatológica, né? E agora estamos caminhando aqui já para o final da nossa lição, quando a gente entra aqui numa parte mais prática, mais pessoal, de aplicação pessoal, que fala com os pés no presente. Primeira parte diz assim, ó, com profunda expectativa aguardemos o retorno de Cristo. E nessa primeira parte da aplicação diz assim, ó, você tem aguardado com profunda expectativa pelo retorno de Jesus? Fale sobre como os prazeres ou os problemas desta vida podem nos fazer viver e esquecer deste evento. O que a gente pode compartilhar aqui com os alunos da Escola Bíblica do Sul a respeito desta pergunta? Amém. Agora é algo mais pessoal, né, pastor? Agora é algo, né, a gente está falando agora do meu eu, né? Como eu tenho aguardado. Eu falando por mim, né? Eu estou aí, graças a Deus, 20 anos nessa caminhada, né? Não foi fácil, né? Como diz um pastor, é osso, né? Mas Jesus, né, pela graça dele, nós chegamos até aqui. Eu sempre falo na igreja, nós chegamos ao dia tal, nós estamos agora no sábado, em 2024, no último trimestre de 2024. Nós estamos vivendo o melhor momento da nossa vida, a melhor fase, porque o melhor momento é aquele que nós estamos vivendo, né? Então, eu aguardo com grande expectativa, né?
E a nossa maior expectativa, pastores, né, não é o filho que está para nascer, né, não é aquela promoção no trabalho, não é o final de ano ali, a formatura, né, como o pastor comentou ali da formatura no final do ano, mas a nossa maior expectativa tem que ser a volta de Cristo, né? Devemos estar com essa expectativa no coração. E a segunda parte ele diz aqui, né, como nós podemos fazer para que os prazeres e os problemas dessa vida, né, não vão nos fazer esquecer, né, deste evento. Aí eu separei alguns textos aqui da palavra de Deus, né, um pequeno salmo aqui que eu gosto muito, que é o Salmo 119, e o versículo 16 ele diz assim: tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. E no 24 ele diz: os teus ensinamentos são o meu prazer. Então, quando nós tivermos prazer na palavra de Deus, né, enquanto nós tivermos esse prazer na palavra de Deus, enquanto nós meditarmos na palavra de Deus e termos a certeza que a palavra de Deus é a verdade, é ela que como diz o salmista, né, que nos vivifica, né, que nos consola. Então, quando nós tivermos esse apego à palavra de Deus, os prazeres deste mundo não vão nos afastar, gente, né? As coisas, os problemas não vão nos derrubar. A palavra de Deus diz, né, que os que confiam no Senhor não se abalam com más notícias. Então, se nós estivermos firmados na palavra, pastores, não tem, né, como a gente esquecer desse evento glorioso, né? Quando alguém me fala que está fraco na fé, que está cansado, que está desanimado, eu falo, a receita que eu dou sempre, pastor, leia o Salmo 119. Às vezes a pessoa nem sabe o tamanho que é o Salmo 119, mas depois de ler tantos versículos, né, não tem como tu não achar um ali que vai mexer no teu coração, vai fazer reacender aquela chama, aquele ânimo, né, aquela paixão pela volta de Jesus, né? Amém? Amém. E assim, ó, pegando um ganchinho, pastor, que o senhor está comentando ali, eu acho interessante porque é o seguinte, a vida da gente, ele é um tempero, né? Porque assim, ó, ele fala ali sobre os prazeres e problemas, que ele coloca que os dois pode ser um problema para esquecermos, né? Por quê? Eu até brinco, eu falo com os irmãos aqui muitas vezes, eu falo assim, gente, se a sua vida tá muito tranquila, fique esperto, abra o olho, alguma coisa tá errada. Porque às vezes quando a gente está num momento de muita bonança, a gente tende a esquecer do Senhor, porque a gente parece que não tem dependência dele, parece que a gente consegue viver por nós mesmos, pelas nossas forças, né? Que a gente não depende de ninguém. Eu mesmo, pelo meu trabalho, pela minha sabedoria, minha inteligência, pelo que eu tenho, eu vivo e não dependo de ninguém, nem de ninguém, inclusive do Senhor, né? Isso pode me tender a esse lado, né? Minha vida é muito tranquila, ter uma vida financeira muito boa, meu casamento está muito bem, meu relacionamento com as pessoas estão muito bem, então, cara, eu preciso do quê? Preciso de quem? De ninguém, né? Então, muitas vezes a gente tem problemas, o Senhor deixa com que esses problemas tenham, para que a gente não caia nesse questão que eu estou colocando, da gente achar que é autossuficiente, né? E também já no outro ponto aqui que eu vejo aqui dos problemas, é que às vezes a gente pensa que está dentro de um problema, num buraco tão fundo que não tem solução para sair desse buraco. Não, tem sim, o Senhor, ele nos tira também desse momento, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? A vida tem que ser um equilíbrio. A gente não pode estar sempre no prazer, porque o prazer vai nos fazer esquecer desse momento aqui, né? E a gente não pode também estar sempre dentro do problema. A gente vai estar sempre alternando ali, porque sempre a gente vai estar ali. Ó, o Senhor, não é que ele nos pune, mas ele sabia que se a gente vivesse só momentos bons, a gente esqueceria dele. Porque é muito fácil, né? Quando o Senhor não precisa. Porque geralmente, o Senhor vê, as pessoas geralmente procuram a Deus quando está no momento de dificuldade da vida. Infelizmente, né? Em vez de procurar o Senhor, agradecer a Ele para que não caia naquele momento, não, nós, quando estamos lá ruim, nós vamos lá. Mas graças a Deus que Ele está disposto a nos ajudar em qualquer momento da nossa vida, né? Mas Até o fato é esse aqui. Até Pode parece ter falar, um versículo pastor. que fala sobre isso, né, pastor? Maldito homem confia no homem, né, que faz o seu braço, né? Exato. Confia no seu braço, Exatamente. bota esperança no que ele Exatamente. pode fazer, né? Exato. Então, eu acho que esse é um sinal de alerta realmente, né? Para que a gente não esqueça desse evento maravilhoso, né? Dessa expectativa do retorno de Jesus, nós não podemos estar nos dando ao prazer da carne
por total. Obviamente, a gente tem que apreciar tudo que Deus nos colocou, né? Não estou dizendo que a gente não tem que aproveitar a nossa vida, só que nós não podemos viver só disso. E também não devemos atolar nos nossos problemas, né? Porque sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso, né? Em todos os momentos, guardar o coração, né? É isso aí. Guardar o coração. Perfeito. Eu sempre digo assim, pé na terra, porque nós não podemos ser alienados, Isso. e coração no céu. É isso aí. O cristão caminha com o pé na terra, mas o coração no céu. Perfeito, pastor. Perfeito. Acho que agora é a última pergunta, Última pergunta. O tópico ele é assim, ó. Com notável segurança, proclamemos o retorno de Cristo. Vamos lá, proclamar o retorno de Cristo. E aí vem a pergunta. Né? Comente, é pessoal também, né? Comente sobre o desafio que temos de proclamar o retorno glorioso de Jesus. E por que podemos estar seguros de que o retorno vai acontecer? E aí, pastor Júnior, fala para nós aí. Pois é, o desafio, né, de proclamar, né, falar desse Jesus glorioso, né, que está voltando. Né, como eu falei, os eventos, né, que estão acontecendo são sinais, né? A gente vê aí, aconteceu agora as enchentes no Rio Grande do Sul, né? É algo que gera um medo nas pessoas, né? Assim como nós comentamos aqui das datas, né? E lá em 2000, que falavam que o mundo estava acabando, que era a data, né, do final de todas as coisas. Os eventos que estão acontecendo, nós sabemos pela palavra de Deus que são sinais, né? E eu sempre falo para as pessoas, nós temos que nos alegrar, gente, né? Nos alegrar pelos sinais, porque Jesus está voltando. Ah, mas é terrível, está acontecendo isso, pessoas morrendo. Mas são sinais igual, né? Ficamos tristes, né, pelos acontecimentos, tantas pessoas perdendo suas vidas, mas nós sabemos que são sinais que apontam para as profecias, né, da volta de Jesus. Então, ao mesmo tempo que é desafiador, eu vejo assim que é um momento onde nós devemos aproveitar esse medo, né, para nós falarmos disso. Essas coisas que estão acontecendo são sinais de que Jesus está voltando, né? Ou dizer, isso tudo é bíblico, né? O que está acontecendo está na Bíblia. Então eu vejo isso como uma maneira de nós usarmos um gancho, né, para levar para o Evangelho, levar as pessoas para Cristo, né, conhecer a palavra de Deus. E a segunda pergunta aqui, por que podemos estar seguros de que o retorno vai acontecer? Né? Primeiro, porque quando a gente viu aqui no início, né, Jesus prometeu. Né? Se nós formos olhar para a palavra de Deus, são vastos, né, vários os versículos que nos garantem a volta de Jesus. Então, nós estamos vivendo mesmo, né, os momentos finais, e agora é o momento de nós nos prepararmos, né, como diz o apóstolo Paulo lá em Tito, né, vivendo, né, guardando a viva esperança, né, a manifestação da glória do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Ele fala ali, né, vivendo de maneira reta, justa, íntegra, sensata, né? Então nós devemos aguardar essa volta de Jesus, nos preparando, né, santificando, né, crescendo na santificação, porque ela vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, não sei se 10 anos, se 20 anos ou 50, mas vai acontecer, isso nós temos, né, convicção. Amém, amém. Obrigado, pastor Júnior, obrigado, pastor Rogério, Amém. Que bênção, que momento maravilhoso, que aula maravilhosa. Pastor Júnior, que Deus abençoe, eu vou aproveitar ainda um pouquinho a tua presença aqui, e vou pedir a gentileza que você faça uma oração, né, por todos os alunos da Escola Bíblica do Sul, para que todas essas verdades que foram expostas aqui hoje possam nortear as nossas vidas, né, nessa certeza, nessa segurança. Tá bom, querido? Amém. Quero agradecer, pastor, a oportunidade, né, dizer que estou aí, né, muito feliz pela oportunidade de estarmos estudando a lição, e sempre que precisarem, pode contar comigo. Né, quero aproveitar para mandar um beijo para o meu filho, para minha esposa, um abraço para os nossos irmãos lá da IAP Osório, né, que estarão nos assistindo. Que todos participem, né? Não estudem só em casa, né, pastor? Tem que estar na lição lá no sábado também. Amém? Verdade. Vamos Amém. orar aqui em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de bondade, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome por Tua palavra gloriosa, Senhor, que nos aponta para a volta, né, para este evento tão aguardado, para este evento tão esperado por Tua igreja,
a volta gloriosa do Senhor Jesus. E oramos neste momento, pedindo que o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar em cada coração que estiver assistindo esta lição, que o teu Espírito Santo possa fortalecer a fé daqueles que estão fracos, aqueles que estão querendo desistir, aqueles que estão desanimados, e que o teu Espírito Santo também possa falar com aqueles, Senhor, que ainda não se renderam a Cristo, que convencidos pelo teu Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, eles possam se render a Cristo, Senhor, e possam desfrutar desses eventos gloriosos que nós falamos aqui. É o que eu te peço, Pai, te dando graça em nome de Jesus, e oro também pela vida do pastor Alessio, pastor Rogério, por suas famílias, pelo ministério de cada um deles, que o Senhor possa abençoá-los de forma gloriosa. É o que eu te peço, Pai, te agradecendo, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Júnior. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Obrigado, pastor. Dá um abraço aí pro pessoal de Osório aí, tá? Amém. Tamo junto. Glória a Deus. Senhor Rogério, obrigado. Amém. Todos vocês que estiveram conosco aqui na Escola Bíblica do Sul, a nossa gratidão, que Deus continue abençoando. Por gentileza, compartilhe o link, deixe o seu like, se inscreva no canal TV Promessa RS e ative o sininho para que você esteja avisado de todas as nossas programações. Muitíssimo obrigado a todos. Fiquem com Deus.